Nós vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de Rosh Chodesh, dia 1 do mês de Shvat. Nós estamos na metade final do capítulo 18. Depois que o Alter Rebbe nos explicou como todo Yehudi possui dentro de si uma alma sagrada, que nela brilha uma centelha divina, uma parte da luz infinita de Deus. Isso é algo inato, isso é algo que nós herdamos dos nossos patriarcas sagrados. Agora, em seguida, ele vai nos explicar por que essa luz divina, nós falamos que ela brilha de forma especial no poder de Chokhmah da alma. Então, nós enfatizamos muito na parte anterior do capítulo que tudo começa com Chokhmah. Hashem bechokhmah yasaderetz. Deus com Chokhmah fundamentou a terra, mas Deus se manifesta onde? Primeiramente em Chokhmah. É a primeira das 10 sefirot. Como as 10 sefirot, como os 10 atributos divinos, são a fonte dos poderes da nossa alma, então também no nosso poder de Chokhmah é onde reside, onde se manifesta essa luz divina, infinita, espiritual, elevada, de onde é derivado também aquele sentimento intrínseco de amor a Deus, o amor dormente e oculto. Então por que justamente em Chokhmah? Isso que ele vai nos explicar agora. Hinei a Chokhmah imekor asechel ve'avana ve'i lemala me'abina שהוא הבנת השכל והשגתו, והחוכמה היא למעלה מההבנה וההשגה, והיא מקור להם. Então, a gente já explicou no capítulo 3 do Tânia que Chokhmah, inquirição, é a fonte de toda inteligência e cognição. Chokhmah precede a Binah, o entendimento. Binah é a experiência de apreender cognitivamente uma ideia previamente intuída, em estado cru por Chokhmah. Ou seja, quando a ideia ainda está no estágio de Chokhmah, ela ainda é crua. Ela nem está presente dentro do intelecto. É como um flash. Ainda é como um raio que iluminou. Essa ideia ainda está num estado muito cru. Ela está intuída, não é, por Chokhmah. De modo que Chokhmah precede a cognição e a apreensão. Cognição e apreensão são as faculdades de Binah, de entender, de compreender, de se aprofundar no tema, de captar isso a nível intelectual, de internalizá-lo. Não é? Mas isso é precedido por Chokhmah, sendo a fonte delas, ou seja, a fonte da cognição e da apreensão é Chokhmah. Em outras palavras, Chokhmah é um nível ainda suprarracional, que está acima do intelecto de Binah. Quando a pessoa começou a germinar uma ideia, não é? Eureka, deu uma luz, mas ainda essa luz não está bem definida, não está bem caracterizada, por isso ela não está ainda apreendida, ela não está compreendida ainda pela própria pessoa. Quando a ideia está no estágio de Chokhmah, a pessoa não é capaz de explicar isso para alguém, para transmitir ao outro. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu isso nem para si própria. Então o estágio de Chokhmah é um estágio original, que precede a Binah, é o estágio de inquirição, que é a fonte de toda inteligência e cognição. E por isso ele nos diz, vezeu lashon Chokhmah koach ma, שהוא מה שאינו מושג ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין. Isso também se reflete na palavra hebraica Chokhmah. Nessa palavra, nas letras hebraicas, a gente encontra uma fusão de duas palavras, dividindo ao meio as letras que compõem Chokhmah. Então formamos Koach e Ma. Koach quer dizer força, poder. Ma é o quê? Mas é. O que é isso? Assim explica o Zohar que a palavra Chokhmah é composta desses dois termos, ela reflete esses dois elementos, Koach Ma. Ou seja, Chokhmah é o poder, é a capacidade de dizer o que é isso. Ou seja, ainda é um nível onde não está claro, não está definido. Por isso ainda se pergunta, Ma,
já existe aqui um poder, mas é um poder de inquirição e abertura ao que ainda não foi apreendido e entendido, e desafia a compreensão. Ou seja, quando as coisas estão no nível de Chokhmah, no poder de Chokhmah, nos poderes intelectuais da nossa alma, então Chokhmah, aqui a ideia não é que ela está vaga, ela ainda está germinando, ela ainda não tem qualquer característica definida. Esse é o conceito de Chokhmah. Chokhmah, em outras palavras, não é um poder de compreensão, de entendimento, de captação intelectual, é mais do que isso, ainda é a ideia criativa, a ideia sendo criada, sendo concebida, germinando. Isso é um koach ma, já é um poder, é o poder inicial que vai dar origem à cognição, a apreender, a captar o conceito a nível intelectual, mas no plano de Chokhmah isso ainda está indefinido. O que é isso? É um poder, é algo, mas ainda não sabemos, não está definido, porque isso está ainda acima da captação intelectual, está ainda acima do entendimento. Isso é algo interessante. É a fonte da compreensão e entendimento. Não vai haver biná, compreensão e entendimento, se não for precedido de Chokhmah. Não é? Mas por mais que a fonte de compreensão e entendimento, Chokhmah, mas Chokhmah ainda é aquilo que está indefinido a nível racional, a nível lógico, a nível intelectual. Então por isso se diz que Chokhmah ainda transcende, está acima, supra-racional, está acima do intelecto, por mais que seja a fonte e origem dele. Ele vai nos dizer que exatamente por isso, por causa dessa característica supra-racional, acima do intelecto, Velachen mitlabesh ba or ein sof baruchu, deleit machshavat fisabei klal. Então ele nos diz, é por isso que a abençoada luz infinita, a luz infinita de Deus, onde ela se manifesta, em qual poder, em qual atributo ela se revela, ela pode ser expressa ali, justamente ali, no atributo de Chokhmah. Por quê? Qual a característica, por assim dizer, ou seja, em relação a Deus nem podemos falar de característica, porque isso é limitativo, mas como afirma o Zohar, o Tikkun Zohar, já que nenhum pensamento pode apreender a luz infinita de modo algum, ou seja, através do intelecto nós nunca vamos captar a Deus, através do conhecimento jamais vamos captar a sua essência. Uma pessoa pode ser dotada de um QI fabuloso e genial, mas isso não o torna mais próximo de Deus ou da compreensão, da captação da essência divina, porque nenhum pensamento pode apreender a luz divina de modo algum. Então, já que Deus não pode ser captado, já que a essência divina não pode ser captada através do intelecto, consequentemente, de que maneira a gente pode chegar à essência de Deus? É Chokhmah, através de Chokhmah, onde Deus se manifesta no supra-racional, naquilo que está acima do intelecto, acima da lógica. Isso é Chokhmah, com a precognição, intuição e abertura que caracterizam a Sefirah de Chokhmah. Isso que capta melhor a luz infinita. Ou seja, através do intelecto, por mais elevado que seja, não é possível captar a essência de Deus. Por isso, em Biná, por exemplo, compreensão, entendimento, etc., na apreensão cognitiva, lá não brilha a luz divina. Justamente em Chokhmah, que está acima do intelecto, lá se reveste e brilha a luz infinita de Deus. Por isso ele prossegue e nos diz, Velachen kol Israel, afilo anashim ve'amei haaretz, hem ma'aminim ba'Hashem. Por isso todos os judeus, qualquer tipo de judeu, letrado ou iletrado, erudito ou analfabeto, até as mulheres, porque ele aqui menciona as mulheres, que quando Tânia foi escrito, naquela época, 250 anos atrás, as mulheres não recebiam nenhuma educação formal. Então elas não tinham, não só conhecimento dos livros místicos, etc., não tinham conhecimento nem das coisas mais básicas no campo, até no campo judaico, somente a prática, etc. Mas ele nos diz que na prática nós vemos que até mesmo as mulheres ve'amei haaretz, ou pessoas sem instrução, creem em Deus, são dotadas de uma grande fé em Deus,
Isso não é contradição, ou seja, o fato de não terem conhecimento da Torá, ou não terem tido acesso ao estudo, ao conhecimento da Torá, isso não impede que elas sejam possuidoras, essas pessoas, de uma fé muito intensa em Deus. Por quê? Visto que a fé está enraizada em Chokhmah, um nível da alma que todos possuem, está além do conhecimento e da cognição. She'emunah lemala min hadat ve'asagah. Então aqui ele nos fala, todos os Yehudim, independente do seu nível intelectual, independente do seu conhecimento de Torá, independente do quando se aprofundaram no conhecimento bíblico, talmúdico e menos ainda cabalística, etc., não importa, todos os Yehudim são dotados de emuná, são ma'aminim, bnei ma'aminim, crentes, filhos de crentes, etc., e possuem essa fé. De onde é derivada essa fé? De Chokhmah. Chokhmah aqui não como sabedoria envolvendo conhecimento, intelectualidade. O conceito de Chokhmah aqui, o conceito cabalístico de Chokhmah, místico, que ele se refere aqui, como é o poder de Chokhmah na nossa alma, como nós explicamos, é ainda uma luz que começa a irradiar, é uma centelha que começa a brilhar, é uma ideia que está sendo concebida, mas que ainda não tem características definidas, nem lógicas, nem racionais, nem intelectuais. Chokhmah é algo suprarracional, algo que ainda está a um nível que está acima do intelecto antes de uma definição. É um poder koachmah, mas o que é ainda não está definido. E é aí que se enraiza a fé judaica, a fé que todos possuem, homens, mulheres, crianças, jovens, letrados, iletrados, eruditos, analfabetos. De onde é derivada a fé? A fé não tem a ver com raciocínio e intelecto, a fé tem a ver com Chokhmah, que é algo suprarracional e transcendental. E ele nos diz, She'emunah lemala min hadat ve'asagah, ki pet yamin lechol davar ve'arum yavin. Ou seja, nós temos um versículo no livro dos Provérbios que diz que o simplório, para não falar o tolo, acredita em tudo, e o sensato usa seu entendimento para analisar, etc. Então ele nos diz, aquele que é sensato, ele costuma analisar tudo pela lógica, pela razão. Aquele que é o simplório, ele não tem poder analítico, ele não tem tanta cabeça, tanta lógica, tanto negócio, então ele vai atrás da intuição, ou muitas vezes ele acaba simplesmente acreditando. Então, no sentido literal desse versículo, parece que é algo até, ou seja, aqui está dizendo que o simplório é como um tolo, que qualquer coisa que contam para ele, ele acredita. Mas aqui o que ele quer nos trazer é que essa crença é algo que não está ligado com o intelecto. Ou seja, o simplório, ou tolo, talvez justamente por ele não ter tanta lógica, raciocínio, etc., então o que lhe resta é acreditar. Né? Mas ele nos diz, será que isso é um pejorativo, é uma coisa negativa? Ele fala, não, legabei akadosh baruch hu sheu lemala min hasechel ve'adat veleit machshava tfisa beklal akol kiptiim etzlo yitbarach. Ele nos fala que em relação ao Santíssimo, bendito seja em relação a Deus, que transcende o entendimento e o conhecimento, e como nós já vimos e afirmamos, nenhum pensamento pode apreendê-lo, captá-lo de modo algum. Então, em relação a Deus, na prática, somos todos como simplórios perto dele. Então, em relação a Deus, já que Deus não se capta com intelecto, com raciocínio, com lógica, com conhecimento, etc. Então todos nós somos meros simplórios, todos nós em relação a Deus somos como tolos. Ou seja, em outras palavras, o nosso canal de vínculo, de ligação com Deus, ele não está baseado, o canal certo não é a razão e o intelecto, o canal certo é a fé. E onde se manifesta essa fé? No supra-racional, que isso está enraizado em Chokhmah. Então, diz justamente por isso, ele nos fala, o tolo ou o simplório, ele não consegue se exigir dele raciocínio, razão, chegar a uma conclusão, uma decisão, ele não vai chegar através de raciocínio.
Por isso, na prática, como ele capta as coisas, ele acredita no que dizem para ele, no que contam para ele, no que ensinam para ele, etc. Então isso às vezes pode ser uma falha, ou seja, ele acredita em qualquer um, em qualquer coisa. Por quê? Porque na verdade aquilo que pode ser compreendido, a pessoa não deve simplesmente por preguiça de pensar ou por ignorância não compreender isso, né? Aquilo que pode ser entendido, captado com o intelecto, então a pessoa não deve simplesmente aceitar isso à toa, não é? Porque isso seria uma tolice, não vai acreditar no que cada um lhe fala em qualquer coisa. Porém, quando se trata aqui do divino, infinito, ilimitado, quando se trata de Deus que está acima da compreensão, acima do que a lógica pode captar, acima do que qualquer raciocínio pode conceber, então em relação a Deus mesmo, o maior sábio, o maior erudito, o maior QI, ele também é como um ignorante, é como um tolo, é como um simplório. Por quê? Porque toda chokhmah, ou seja, todo conhecimento, sabedoria, intelecto, lógica que ele tem, não ajuda em nada. Assim como isso, como o tolo, ele se vê incapaz diante de um teorema, diante da resolução de um problema, etc. Então, não adianta, ele só pode acreditar na conclusão de quem dá que essa é a resposta certa. Na realidade, em relação a Deus, todos nós somos como esse simplório, todos nós somos como tolos. Não é através da lógica, da razão, do intelecto que nós vamos nos vincular a Deus, mas sim através da fé. Que dirtiv, conforme está escrito no Salmo 73, Vani bar veloeda behemot aitimach vani tamid imach, klomar shebazeh shani bar ubehemot ani tamid imach. Conforme está escrito nos Salmos, fala o rei David, fui um tolo, sem conhecimento, como um animal diante de ti. Tem aqueles que falam, distinguem entre o animal irracional e racional, por mais que no judaísmo o ser humano não é um mero animal racional, mas aqui eu sou como um animal diante de ti, assim fala o rei David, fui um tolo, sem conhecimento, como um animal diante de ti. Porém, sempre estive contigo. Assim fala os Salmos. Ele nos diz, na verdade, a gente poderia interpretar o versículo dizendo que David Amelech está falando, apesar que eu fui um tolo, sem conhecimento, e como um animal diante de ti, mesmo assim eu estive contigo. Mas ele nos fala, não, a interpretação do versículo, conforme nos explica o Balatânia, é o contrário, isto é, eu fui um tolo e sem conhecimento, e como um animal diante de ti, e por isso eu estou diante de ti. Porque eu me conduzi dessa forma, como se fosse um tolo, deixei de lado minha lógica, meus questionamentos, deixei de lado conhecimento, intelecto, como se eu fosse um animal que não é dotado de raciocínio, etc. E justamente por causa dessa abordagem, por causa dessa atitude, é que sempre estive contigo. Porque fui um tolo e como um animal, usando minha fé e não a razão, é dessa forma que eu consegui, sempre estive contigo e ligado a ti. Prossegue o Alter Rebbe Rav Shimon Zalman e nos diz, ou seja, existe uma forma de chegar a Deus pelo intelecto, ou seja, uma pessoa observa o mundo. E assim como ele olha para um prédio, e ele, pela lógica, sabe que esse prédio não cresceu do nada. Alguém construiu esse prédio, edifício. Assim também, a pessoa observa o mundo, então basta exercer um pouco de pensamento, de lógica, para concluir que existe um Criador, e até existe um regente que mantém esse mundo, um zelador que mantém esse mundo em harmonia, e assim por diante. Ou seja, a pessoa pode chegar a alguns conceitos divinos através da razão e do raciocínio, porque eles têm um fundo, um teor lógico. Porém, dentro do judaísmo se fala que isso ainda é um nível muito baixo da divindade, ou seja, a divindade que pode ser captada e apreendida através da lógica e da razão ainda é um nível baixo da divindade. Porém, o que um Yehudi deve acreditar são nos níveis transcendentais, aquilo que está acima do mundo, acima do universo, etc., aquilo que o intelecto já não atua nessa área. E aí sim, daí se fala onde termina a lógica, onde o nosso intelecto não chega mais, daí tem que se recorrer e se buscar a fé.
Então a fé maior em Deus, naquele nível de divindade, não só Deus como Criador, como Regente, como Provedor, etc., mas na essência divina, Deus que é transcendental, que está acima da lógica. Isso só se capta e só se chega a isso através da fé. Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, ולכן אפילו קל שווה קלים, ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם על הרוב, וסובלים עינויים קשים שלא לכפור בהשם אחד. Por isso, nós vimos e constatamos na história que até os judeus mais irreverentes e pecadores, na maioria dos casos, santificam o nome de Deus, sacrificando a própria vida. Quando eles se veem diante de uma ameaça, como sirva a ídolos ou morra, converta-se a outra religião ou lhe mataremos, esses judeus, mesmo que a vida toda não foram praticantes, não foram observantes, eram levianos e irreverentes, mas eles aceitam, eles sofrem torturas cruéis para não renegar o Deus único e às vezes vão até o martírio sacrificando as próprias vidas. E ele nos diz como se explica esse fenômeno, como entender isso. Eles não eram observantes, não pareciam pessoas que acreditavam com tanta fé, etc. Mais do que isso, ואף אם הם בורים ועמי הארץ, ואין יודעים גדולת השם, וגם במעט שיודעים אין מתבוננים כלל, ואין מוסרים נפשם מחמת דת והתבוננות בהשם כלל. Ele nos diz, muitos desses judeus irreverentes, eles sacrificam a vida a Deus, ainda que sejam moralmente rudes, pessoas grosseiras, desprovidos de educação judaica, ignorantes sobre a grandeza de Deus, e nem sequer se aprofundem no pouco conhecimento que possuem. Talvez tenham algum conhecimento residual, mas nunca pensaram, refletiram, se aprofundaram nisso. Ou seja, isso nos leva a concluir que o que está conduzindo esses Yehudim até o martírio, até esse sacrifício pela fé e etc., não é aquilo que eles pensaram, não é aquilo que eles meditaram, não é aquilo que eles refletiram, não é baseado naquilo que eles sabem, naquilo que eles conhecem, etc. Nada disso. Porque eles não pensaram, não refletiram, não conhecem, etc. Ela bli shum dat veitbonenut, רק כאילו דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד, בלי שום טעם ומענה, בלי שום טעם וטענה ומענה כלל. Na verdade, de onde originar essa atitude dramática, essa atitude sublime de autossacrifício? Então ele nos diz isso de maneira que não decidem sacrificar a vida em consequência de compreensão mental ou reflexão meticulosa sobre Deus. Não. Antes, eles entregam a vida sem nenhuma compreensão mental ou reflexão meticulosa, como se fosse simplesmente impossível renegar o Deus único. Nem eles próprios sabem explicar isso, o porquê dessa atitude. Mas é algo que está presente lá de forma tão intensa, como se fosse impossível, não pode ser incogitável, não é? Como se fosse impossível renegar o Deus único sem absolutamente nenhum raciocínio ou argumento racional. Não precisa de explicação, não há aqui explicação ou justificativa racional, ele sente como se fosse algo simplesmente impossível, inaceitável, inconcebível. Quando o Yehudi tem essa atitude tão elevada, esse ato sublime, etc., para ele a Messirut Nefesh, o auto-sacrifício, não é proveniente do intelecto, da lógica, mas sim como se algo enraizado, inculcado dentro dele de uma forma muito forte, inseparável, que é inconcebível ser de outra maneira. Ele não pode renegar a Deus de forma alguma, por isso muitos foram, em todas as épocas, até o martírio, o auto-sacrifício nessas circunstâncias. בהיינו משום שהשם אחד מאיר ומחיה כל הנפש על ידי התלבשותו בבחינת חוכמה שבה שהיא למעלה מן הדת והשכל המושג ומובן. Ele diz de onde vem essa atitude, de onde é proveniente esse sentimento ou essa fé. Então ele nos fala que um Yehudi, ele entrega a sua própria alma, está disposto a ir até o sacrifício, não pela sua compreensão, não pela lógica, pelo que entende, não é por causa disso que ele decidiu ir ao martírio, mas sim porque Deus está presente dentro dele.
divindade brilha dentro dele. Ele intuitivamente sente, percebe, capta que há uma centelha divina dentro de si. Isso ocorre, como explicamos, porque o Deus único ilumina e energiza toda a alma, por estar sua luz infinita presente, como a gente explicou, cabalisticamente falando, por estar a sua luz infinita presente no componente Chokhmah da alma, que transcende Chokhmah, como nós dissemos, aqui não é só traduzindo como sabedoria, que implica em algo racional, intelectual, mas aqui, no conceito místico, cabalístico, Chokhmah é algo que transcende o conhecimento apreensível e o intelecto cognitivo. Chokhmah representa o suprarracional, aquilo que está acima do intelecto, e isso é a origem da fé judaica, isso é a presença do divino, da divindade dentro de cada um de nós, porque, como dissemos, o divino não pode ser captado através do intelecto. O intelecto é finito e limitado e o divino é infinito e limitado. Como se capta a essência de Deus, como nos ligamos e nos vinculamos a Deus? Através da fé. E a fé habita em Chokhmah, no atributo de Chokhmah, isso, seja nesse componente de Chokhmah, onde se faz presente a fé, e é lá que se manifesta esse sentimento intrínseco que todo Yehudi tem de amor inato a Deus. Então, continuando com o capítulo 18, quando o Alter Rebbe começou a nos explicar o segundo método que torna muitíssimo próximo e acessível para cada um de nós, não só o cumprimento de Torah e Mitzvot, mas também de estabelecer no nosso coração as emoções positivas de amor e temor a Deus. E aqui ele nos falou que basta a pessoa, o Yehudi, revelar e despertar o amor dormente que já existe dentro de si. Ele não precisa criar algo novo, porque esse amor nós herdamos dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados. E uma das coisas que ele havia perguntado, como é possível herdar um amor, um sentimento profundo em relação a Deus? Nós sabemos, um pai, ele herda certas coisas ao filho, traços de caráter, etc. Mas se o pai ele gosta muito de uma certa pessoa, por exemplo, não é? Isso não significa obrigatoriamente que o seu filho também vai simpatizar com ela e vai gostar dela. Não é? Então aqui, como nós podemos entender o que significa esse amor oculto, dormente e presente de forma intrínseca dentro de cada Yehudi, que é uma herança dos nossos antepassados. Isso começa a nos dizer o Alter Rebbe agora, Be'ainyan, ki avot hen amerkava, ve'al kein zachu le'amshich neran, nefesh ruach neshama livneihem achareihem, ad olam, me'eser sfirot dikdusha, shebe'arba olamot abiyah, tzilut bria, yetzira, asiyah, lekol echad vechad, kefi madrigato, kefi maasav. Então, para responder essa questão da herança em termos espirituais, ele nos remete a um midrash, uma passagem, interpretação dos sábios talmúdicos que nos ensina que os patriarcas eram genuinamente uma carruagem de Deus, ou seja, os patriarcas, assim são chamados no midrash, de uma carruagem, um veículo a serviço de Deus. Ou seja, assim como o veículo sozinho não vai para lugar nenhum, o veículo, a carruagem, obedece às ordens do condutor, e ele somente se dirige para o lugar que o cocheiro, que o condutor, que o motorista quiser ir e seguir. Assim também se fala que os nossos antepassados, os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, atingiram um nível de elevação espiritual tão fabuloso, um nível de anulação em relação a Deus que era algo esplendoroso, algo único. Ou seja, que eles foram pessoas capazes de anular o seu ego, de deixar de lado a sua individualidade com os seus interesses, com a sua agenda, com suas vontades e desejos, se anulando completamente para Deus, se tornando um veículo para Deus, uma carruagem para Deus, ou seja, um veículo. Tudo que eles faziam, para onde eles iam, o que faziam e realizavam era apenas de acordo com a vontade de Hashem e não seguindo vontades próprias, etc.
Por isso realmente afirmam os nossos sábios que nós só chamamos e só podemos considerar patriarcas 3, Abraham, Yitzhak e Yaakov, porque isso não é algo, nós tivemos grandes vultos, pessoas elevadíssimas, grandes tzadikim, líderes até profetas, mas esse nível de anulação a Deus, que é chamado de merkavá, de carruagem, ou a pessoa se tornar como um veículo, esvaziar-se de si própria, de suas vontades, de seus desejos, de seus interesses particulares, da sua individualidade, do seu ego, anulando-se completamente a Deus, isso foi uma façanha conquistada, realizada pelos patriarcas. Consequentemente, graças a isso, pelo mérito disso, tiveram o mérito de que seus futuros descendentes fossem eternamente dotados de poderes anímicos de Nefesh, Ruach e Neshama, de uma das 10 sefirot sagradas, ou seja, utilizando aqui a terminologia cabalística, nós sabemos que a alma possui alguns níveis, existem 3 níveis interiores da alma que são de baixo para cima, por assim dizer, Nefesh, Ruach e Neshama. Assim também existem 4 universos espirituais descritos na Kabbalah, de cima para baixo, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, o que chamado, traduzindo ao pé da letra, o chamado campo da emanação, da criação, da formação e da ação. Em cada um desses campos existem 10 sefirot, existem 10 atributos divinos atuantes em cada um desses campos. E aqui ele nos diz que os patriarcas, eles conseguiram, através do seu mérito de anulação tão completa diante de Deus, de atrair em todos os seus futuros descendentes, nas almas, na espiritualidade dos seus descendentes, atrair, fazer com que eles fossem dotados de Nefesh, Ruach e Neshama, originários e provenientes de uma das 10 sefirot sagradas, porque não necessariamente a alma orgânica, com certeza, mas não necessariamente a alma, espiritualidade de um ser e de uma criatura é derivada das 10 sefirot dos mundos sagrados. Ela pode ter uma fonte distinta e não essa fonte elevada e sagrada. Mas os patriarcas, eles conseguiram fazer com que todas as almas dos seus descendentes fossem derivadas dessas 10 sefirot, de uma dessas 10 sefirot, desses 4 universos espirituais elevados. E essas partes da alma, Nefesh, Ruach e Neshama. No entanto, isso não significa que todas as almas de Israel sejam iguais, pois cada alma pode ser associada a qualquer uma das 10 sefirot sagradas encontradas em qualquer um dos 4 mundos espirituais: Atzilut, emanação, Briah, criação, Yetzirah, formação, e Asiah, ação. Ou seja, todas as almas são provenientes de um desses 4 mundos, de um desses 4 universos, e de uma das 10 sefirot presentes em um desses 4 universos, mas existem variantes, por assim dizer, na graduação espiritual das almas. Existem almas que são Neshamot de Atzilut, almas do plano espiritual mais elevado do campo de Atzilut, do mundo da emanação. São almas espiritualmente poderosíssimas, muito elevadas, com uma energia espiritual imensa, etc. Enquanto que existem almas do campo de Briah, ou só de Asiah, e dentro de cada um deles existem almas que são derivadas de Malchut, do atributo mais baixo dos 10 atributos, enquanto que existem outras almas que estão vinculadas e derivadas ao campo de Chokhmah, ao atributo de Chokhmah, que é o primeiro e mais elevado de todos. Então existem graduações, dependendo o Nefesh, Ruach e Neshama de cada um, como também em algumas pessoas só se manifesta o Nefesh, em outras também o Ruach, em outras a Neshama, conforme explicado na Kabbalah, em alguns lugares da Hassidut também. Então existem essas variações, por mais que existem essas variações entre os indivíduos de Am Israel, por mais que no fundo todos, de uma forma ou de outra, têm as suas almas derivadas do campo da Kedushá, da santidade, de um desses 4 mundos, universos espirituais, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, e de uma das sefirot delas, de uma das sefirot desses campos. Isso é lekol echad vechad kefi madregato, kefi ma'asav. Cada um
Ele nos diz, cada indivíduo começa a vida de acordo com o nível inicial de sua alma, na Sefirot, dentro dos 4 mundos. Então cada um chega aqui a esse mundo dotado de uma energia espiritual que é derivada e correspondente ao nível do qual a sua alma é derivada, ao mundo que ela é correspondente, é derivada do mundo que ela é derivada, e especificamente da Sefirá, do atributo de onde ela vem. Então, de lá é proveniente a origem das almas, na Sefirot, dentro dos 4 mundos. E depois, mas depois, conforme a pessoa já atua aqui nesse mundo, através das suas ações, das suas boas ações, que Fimasav, ele nos diz que a alma pode subir na escala da Sefirot e mundos durante a vida, conforme seu bom comportamento. Ou seja, por mais que a sua alma a priori fosse derivada da Sefirá de Malchut, que é a 10ª mais baixa de todas, mas a pessoa se empenha espiritualmente, se eleva no alto aprimoramento do seu caráter, nas suas boas ações, então ela pode se elevar para a Sefirá superior, de Yesod, de Hod, de Netzach e assim por diante, ou até para planos, universos espirituais, ela pode se vincular até ao mundo espiritual mais elevado. De qualquer forma, ele nos diz, Ve'al kol panim afilu lekal shebekalim uposhei Israel, nimshach bezivugam nefesh de malchut de Asiya, shei madrega tachtona, shebigdushat Asiya. Ainda que não tenhamos todos nós almas elevadas, ou seja, até por nascimento, isso não depende da nossa escolha, isso depende de outros fatores, e escolha divina, e nem todos nós somos dotados de almas elevadas. Mas uma coisa é fato aqui, isso é o principal que ele está nos enfatizando, pelo menos todas as almas de Bnei Israel, sem exceção, elas são provenientes, derivadas de uma das 10 sefirot sagradas, de um dos 10 atributos divinos sagrados, de modo que até os judeus mais irreverentes e pecadores farão seus filhos serem dotados de uma alma sagrada, por meio do ato da concepção, no mínimo do nível da alma mais baixo, Nefesh de Nefesh, da mais baixa das 10 sefirot sagradas, Malchut, e do mais baixo dos 4 mundos, Asiya, sendo essa Nefesh de Malchut o degrau mais baixo do sagrado mundo de Asiya. Então ele nos diz, só recapitulando aqui, nós estamos falando de 3 conceitos. Nós estamos falando do conceito dos níveis de alma, de espiritualidade presentes na alma de cada um, que são chamados de Nefesh, Ruach e Neshama. Não é? Nefesh seria como a vitalidade mais orgânica, Ruach, o espírito, traduzindo ao pé da letra, e Neshama, a alma. Não é? E cada um deles tem uma combinação entre si, entre eles mesmos. O nível, portanto, mais baixo é Nefesh de Nefesh. Quando uma pessoa não passa do nível de Nefesh, e dentro do próprio nível de Nefesh, ele não alcança mais do que o próprio Nefesh também. Pois nós falamos também das 10 sefirot que estão presentes nos 4 mundos, 4 universos espirituais. Então, Chokhmah, Binah, Dat, depois Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Existem 10 sefirot numa hierarquia, nessa apresentação, ou seja, nessa altura espiritual. Chokhmah é a mais elevada, Binah em seguida, e assim por diante, Malchut a mais baixa de todas. E as 10 sefirot também interagem, se combinam entre si no campo da Kedushá. É assim que existe essa interação conjunta entre as sefirot. Portanto, a mais baixa de todas as sefirot é Malchut. E nas combinações, qual é a combinação inferior? É Malchut de Malchut. Porque Malchut também tem Chokhmah de Malchut, mas aqui a parte mais baixa, nas 10 sefirot, a combinação mais baixa seria Malchut de Malchut. E nos 4 universos espirituais, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya, Asiya é o mais baixo de todos. Então ele nos diz que até mesmo o judeu mais irreverente, mais pecador, mais transgressor, etc., ele também é possuidor de uma alma que está, graças ao mérito dos antepassados, não é fruto do seu trabalho, não é pelo seu mérito, mas graças aos patriarcas sagrados ele possui uma alma.
uma alma espiritual sagrada derivada das esferas divinas. E mesmo que seja derivada da esfera mais baixa, ou seja, ele possui apenas a parte mais baixa da espiritualidade, a parte ainda aparentemente orgânica, Nefesh e Nefesh de Nefesh. E mesmo isso, quando derivado da Sefirot, é derivado da Sefirah mais baixa, Malchut, da combinação mais baixa, Nefesh de Nefesh, que vem de Malchut de Malchut. E mesmo isso vindo do plano espiritual mais baixo, do mundo inferior, Asiyah. Ou seja, ele possui o nível mais baixo, Nefesh, de Malchut, do campo de Asiyah. Mas mesmo assim, por ser originário no campo divino, Ve'afal piken me'achar she'im eser sfirot kdoshot, iklulam mikulam gam michochma de Asiyah. Mesmo que a alma seja da mais baixa das Sefirot, e do mais baixo dos mundos, porém, ainda assim, por estar, afinal de contas, enraizada em uma das 10 Sefirot sagradas, e como nós falamos, nas Sefirot sagradas existe uma interação entre elas, então ela contém, por mais que ela é de Malchut, mas ela contém um elemento de todas as outras Sefirot. Porque, como nós falamos, em Malchut está presente, mesmo na Sefirah mais baixa, está presente alguma atuação, alguma energia das Sefirot superiores. Shebetocha melubeshet chokhmah de Malchut de Atzilut. Ele nos diz, devido a essa interconexão fundamental, até a Sefirah mais baixa do mundo mais baixo, a Sefirah mais baixa é Malchut, do mundo mais baixo é Asiyah, ou seja, até mesmo Malchut de Asiyah, no final das contas, em última instância, ela contém dentro de si também uma influência, um resquício da mais elevada, da Sefirah mais elevada desse mundo, que é Chokhmah de Asiyah. A primeira e mais elevada desse mundo, que é Chokhmah de Asiyah. E mais do que isso, Chokhmah de Asiyah está ligada também com Chokhmah de Yetzirah, com Chokhmah de Briah, até chegar em Chokhmah de Atzilut. E dentro da Sefirah de Chokhmah de Asiyah, a Sefirah mais elevada do mundo mais baixo, encontra-se a presença velada do mundo mais sublime, vindo primeiramente através de Chokhmah dentro de Malchut de Atzilut. Ou seja, a gente fala Malchut Ha, Malchut Kol Olamim, de Malchut, do atributo de Malchut, soberania, reinado divino, é de onde se deriva toda a vitalidade e energia para o mundo e universo, para todas as criaturas. E Malchut de Atzilut, ela contém dentro de si também Chokhmah de Malchut. Ela tem também presente dentro de si a energia de Chokhmah, da Sefirah mais alta do mundo mais alto, mais elevado. A Sefirah mais elevada que aí se encontra dentro da Sefirah mais baixa do mundo mais elevado, na qual se encontra Chokhmah de Atzilut, a Sefirah mais elevada do mundo mais elevado. Parece um pouco complicado, mas são explicações de conceitos cabalísticos, etc. E ele nos diz, e na Sefirah mais elevada, Chokhmah, do mundo mais elevado, brilha a abençoada luz infinita, literalmente. Ou seja, aqui ele está nos explicando que existe uma interação entre todas as Sefirot, dentro de cada mundo. E entre os mundos espirituais, existe também uma interação deles entre si, e portanto, já que no campo da Kedushá existe essa interação, existe essa união, essa unificação, que cada Sefirah é associada e também composta de uma energia que vem das outras Sefirot. Então mesmo alguém que tem uma alma derivada do nível mais baixo, que é Malchut, mas dentro desse nível de Malchut de Asiyah se faz presente, isso está associado até por tabela até com Malchut de Atzilut, com o nível de Malchut no universo espiritual mais elevado. E nesse nível também ele contém 10 Sefirot, portanto até a Sefirah de Chokhmah de Atzilut, que é a primeira e mais elevada de todas nesse processo, ela também se faz presente. Ou seja, aqui ele nos explica que por tabela, mesmo alguém que tem a sua alma derivada do plano espiritual mais baixo, mais uma vez que é do plano espiritual divino, ela contém dentro de si no mínimo um resquício ou uma fagulha, uma centelha da Sefirah mais elevada do mundo, do plano mais elevado. E nessa Sefirah que é Chokhmah de Atzilut, nela Meir Or Ein Sof Baruch Hu.
porque as 10 Sefirot de Atzilut, uma vez que elas estão interligadas, na primeira de todas, o que vem abaixo de Keter, na Sefirah de Chokhmah, brilha a abençoada luz infinita, literalmente. Lá se faz presente, se revela a luz da essência divina. Que dichtiv, Hashem bechokhmah yasaderet, vekulam bechokhmah asita. Conforme está escrito nos versículos, Deus fundou a terra com Chokhmah, assim fala o livro de Provérbios, ou nos Salmos, e fizeste todos com Chokhmah. Então é a partir de Chokhmah onde se revela e se manifesta a essência do Criador, a revelação de Deus nos atributos divinos. De qualquer forma, aqui o que ele está querendo nos dizer que mesmo quem tem sua espiritualidade, sua alma proveniente do nível mais baixo, Nefesh, do mundo mais baixo espiritual, Asiá, o mundo da ação, mas no final das contas, por tabela, isso que ele estava nos explicando, se faz presente de uma forma ou de outra, brilha dentro dessa alma também Malchut de Atzilut, e por sua vez em Malchut de Atzilut, na parte, na 10ª Sefirah de Atzilut, também se revela a primeira e mais elevada Chokhmah de Atzilut, na qual se manifesta a luz divina infinita. Em outras palavras, e essa é a conclusão que ele quer chegar, que ele está nos explicando baseado nos escritos cabalísticos. Venimtza ki ein sof baruch hu melubash bibchinat chokhmah shebenefesh ha'adam yeh mi sheyeh miIsrael. Portanto, se verifica que, independentemente do tipo de judeu que a pessoa possa ser, na prática, a luz infinita de Deus está presente no componente Chokhmah da sua alma, e esse componente Chokhmah, juntamente com a abençoada luz infinita que está presente no componente Chokhmah, se espalha por toda a sua alma e todos os componentes dentro dela, energizando a alma em todos os seus níveis, da cabeça ao pé. Como está escrito, Chokhmah da vida aos que a possuem, versículo em Eclesiastes. Então isso que ele nos diz, isso está presente dentro de cada Yehudi, se propaga, deixando ele imbuído dessa energia espiritual. Bechinat Chokhmah sheba imor ein sof baruch hu melubash ba mitpashetet bechol bechinot hanefesh. Isso acaba, ou seja, não fica só no nível de Chokhmah, mas se espalha por todos os poderes da sua alma, que os 10 poderes são derivados das 10 sefirot, dos 10 atributos de Deus. Kula lechayotam bechinat roshah be'ad bechinat raglah. Isso permeia toda a alma da cabeça aos pés. Conforme está escrito, a Chokhmah techaye ba'aleha, que a Chokhmah dá vida e energia aos que a possuem. E já que Chokhmah contém dentro de si a luz infinita divina, em outras palavras, essa faísca divina tem esse poder de se manifestar, de se expandir, de se revelar dentro do Yehudi, dentro da pessoa por completo. E aqui ele nos traz algo interessante também, com explicação na Kabbalah. Ele acrescenta que isso que nós falamos, que até mesmo Poshei Israel, até mesmo pecadores de Israel, eles podem possuir essa espiritualidade, uma espiritualidade não só inata, mas às vezes também elevada. Na prática nós já vimos logo no início do Tânia que existe aquela vestimenta da alma que é atraída pelos pais no ato da concepção, e aqueles que têm uma intenção mais elevada, mais sagrada, eles conseguem atrair uma vestimenta mais sagrada também para as almas dos seus filhos, dos seus descendentes. Então, aqui quando nós falamos que Poshei Israel, talvez pecadores levianos e irreverentes de Israel, atraem almas de um nível mais baixo, inferior, isso pode acontecer em via de regra, na maioria dos casos. Porém, ele vai nos dizer que às vezes, pelo contrário, justamente essas pessoas baixas, de nível baixo espiritual, pessoas irreverentes ou pecadores, às vezes, por incrível que pareça, eles acabam atraindo e trazendo a esse mundo almas elevadíssimas. Conforme explicado na Kabbalah, לפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר הגלגולים. Às vezes até judeus pecadores, ao conceberem seus filhos,
atraem, ou seja, que esse ato é feito sem qualquer intenção mais pura, elevada, espiritual, muito pelo contrário, mas às vezes até essas pessoas atraem aqui para baixo almas muito elevadas, que haviam sido aprisionadas nas profundezas das kelipot, das chamadas cascas do campo do mal, contrárias à vinda dessas almas à terra por causa da santidade delas, como está descrito no Sefer HaGilgulim, no livro das reencarnações, que é um dos escritos que nos traz os ensinamentos do Arizal, do Rabbi Tzchak Liuri, o grande cabalista que viveu há cerca de 500 anos atrás. Então, resumidamente, se diz que existem almas muito elevadas, que foram parar, que estão no cativeiro, ou seja, no plano espiritual elevado acima, por um motivo ou por outro, elas acabaram capturadas no campo das klipot, no campo negativo, porque às vezes houve um escorregão espiritual aqui em vida, houve uma queda, etc. Então aquelas almas muito elevadas e poderosíssimas ficam aprisionadas no campo das klipot, são reféns desse campo, das chamadas cascas do campo negativo. E o campo negativo, ele retém essas almas, sabendo que essas almas têm um potencial muito grande, e ele não quer permitir que essas almas, e Deus é justo, ele não interfere, já que essas almas foram parar no campo negativo, porque cometeram alguma coisa grave, errada, etc. Então Deus não interfere no processo, mas mesmo assim, quando é chegado o momento dessa alma vir e até retornar ao mundo no processo de reencarnação para atingir a sua retificação, então essa matriz do mal tem um poder de interferir, ou seja, ela quer escolher onde, como, quando, em quem ela vai voltar e retornar. E como eles sabem que essa alma é muito poderosa, eles têm medo que ela escape das suas mãos e saia do campo da Sitra Achra, do campo negativo, do campo das Klipot. Mais ainda é sabido que essas almas, quanto mais elevadas, quando elas pecam, elas dão e atraem mais força e energia para o campo das klipot, das cascas, o campo oposto. Por isso, esse campo do mal quer continuar sugando delas, porque sabe que elas são retransmissoras muito poderosas de energia divina, e elas querem mamar, sugar dessa energia. Por isso, elas não permitem que essas almas voltem em qualquer momento, em qualquer lugar, ou em qualquer... Somente quando elas veem, bom, existe aqui um casal muito leviano, muito irreverente, muito pecador, transgressor, etc. Então, às vezes dizem, sabe o que? Não tem problema que essa alma venha a nascer na concepção desse casal, né? E seja criada, porque aqui aparentemente tem poucas chances dele enveredar por um caminho certo, o caminho de Trai Mitzvot, e às vezes elas somente permitem que essas almas desçam ao mundo no processo de reencarnação, justamente nessas situações mais degradantes, mais afastadas, etc. Na prática, o que acaba acontecendo, e como essas almas são poderosíssimas, então por mais que ele nasceu num habitat negativo, em termos espirituais, em paz, que nada tem a ver com observância de Torah e Mitzvot, muito pelo contrário, etc., mas no final, no decorrer da vida, a alma acaba conseguindo superar todas essas dificuldades e acaba voltando ao caminho certo, não é? E com isso ela consegue se libertar do campo das klipot, das chamadas cascas, e Sitra Achra, etc. Mas de qualquer maneira, o principal que o Alter Rebbe estava nos explicando, está querendo nos transmitir aqui nesse início, nessa metade do capítulo 18, é esse conceito que cada um de nós, todo Yehudi, possui dentro de si uma alma sagrada, mesmo que seja do nível mais baixo, Nefesh de Nefesh, mesmo que seja proveniente da Sefirah mais baixa, Malchut de Malchut, mesmo que seja originária do mundo espiritual mais baixo, Asiá, mas por tabela ela contém dentro de si influência e energia do plano mais elevado, que é Chokhmah de Atzilut, onde se manifesta a própria essência divina, a luz infinita da essência de Deus, e portanto cada um de nós acaba sendo portador dessa alma divina, dessa centelha divina, que dentro de si contém e possui esse amor intrínseco a Deus. Esse é o amor oculto, o amor dormente que todos nós temos, e que cabe a nós despertar e revelá-lo, trazê-lo à tona. E isso é muito fácil e acessível de nós. E essa é a explicação, aquilo que nós perguntamos, como a Torá afirma que é muito próximo
de cada um de nós, até trazer ao nosso coração os sentimentos adequados, etc. Ele nos falou, isso veio, isso é proveniente dessa alma que nós temos, não por mérito nosso, mas como herança dos nossos antepassados, que foram um veículo, uma carruagem para Deus, e por mérito disso, eles se tornaram merecedores que todos os seus descendentes fossem possuidores dessa alma, contendo esse amor especial a Deus.